Nicoleles, vamos começar do começo. O que é exatamente o que chamamos de inteligência artificial? Eu fiquei muito feliz algumas semanas atrás quando o Noam Chomsky publicou um editorial no Guardian da Inglaterra usando a mesma expressão que eu uso há alguns anos, porque ela não é nem inteligente nem artificial. Esse é um dos maiores produtos de marketing jamais criados na história da humanidade, nos anos 50, quando um grupo de matemáticos, estatísticos, cientistas da computação que estava surgindo, precisava convencer o Departamento de Defesa americano, o Pentágono, que eles podiam criar máquinas inteligentes. Esse nome foi criado e ele virou uma tentativa, quase que uma religião, uma igreja. Eu hoje chamo de um culto, tentando transmitir o credo, o evangelho de que nós, seres humanos, vamos ser suplantados por coisas que nós estamos criando, máquinas, que vão ter a capacidade de exibir comportamentos inteligentes. Ocorre, porém, a inteligência é uma propriedade de organismos. Ela depende de um processamento analógico, não digital. Ela não é gerada por sistemas digitais. Porque entre 0 e 1, o cérebro humano de qualquer animal preenche todo o espaço entre esse 0 e 1, que é algo que um computador não consegue. Mas o nome pegou, como toda boa campanha de marketing, e curiosamente, no meu último livro, eu pus uma manchete do New York Times dos anos 50, final dos anos 50, Marinha, em 2 semanas, receberá seu primeiro computador inteligente. Marinha americana, Eles estão esperando até hoje, porque não veio ainda, mas foram bilhões e bilhões investidos numa fantasia, Agora... Desculpa, conclua. Para não ficar incompleto, o que a inteligência artificial na realidade, é a aplicação de métodos estatísticos que todos nós que trabalhamos conhecemos, estatística multivariada, redes neurais artificiais, para basicamente fazer uma mineração de grandes bancos de dados e extrair correlações e extrair projeções estimativas de futuro, como se o futuro fosse reproduzir o passado. Eu chamo do futuro sem futuro, porque é simplesmente achar que o futuro pode ser estimado pelo passado, que é uma ideia que vem do século XVII, XVI, inclusive, e que foi imortalizada por um matemático francês muito conhecido chamado Laplace. Ele se chamava o demônio de Laplace, que dizia que se eu tivesse todas as partículas do universo e todas as forças, ele era um fã do Newton, ele preveria o futuro para o resto dos tempos. Então, a inteligência artificial deveria ser chamada o demônio de Laplace, seria mais justo. O que a inteligência humana é capaz de fazer que a inteligência artificial não é e jamais será? Criar. Nenhum sistema digital cria. Nenhum sistema digital inova. Nenhum sistema digital poetiza. Nenhum sistema digital cria do nada algo completamente revolucionário. Ele simplesmente imita, ou ele, como eu acabei de dizer, ele compila tudo aquilo que foi produzido pela mente humana e gera um relatório estatístico que consegue nos enganar, como o Alan Turing já tinha previsto nos anos 30, porque todo mundo lê só a primeira metade da tese do Alan Turing, ninguém lê a segunda metade, onde ele diz que certas coisas seriam impossíveis dos sistemas digitais serem feitos. Para isso ele precisaria chamar um oráculo para tomar decisões, e esse oráculo era um ser humano. Então o Turing é muito, muito mais profundo do que a gente imagina, o Alan Turing, o inglês que criou a lógica, toda a discussão, toda a filosofia em si dos sistemas digitais, E aí ele se encontrou com Claude Shannon nos Estados Unidos, que criou os circuitos digitais. Então essa reunião, eu vi uma foto dessa reunião no Bell Labs lá nos Estados Unidos. Eles se encontraram na cafeteria do Bell Labs. Imagina o que saiu nessa conversa, mas na realidade
pelo desconhecimento do que esses sistemas fazem, se criou essa mitologia, e a mitologia ficou maior do que a realidade, como sempre, né? Agora, de alguma maneira, o processo de criação humana ele tem como base uma síntese do conhecimento passado acumulado. Sem dúvida. Quando a gente utiliza, e aqui vou fazer uma pergunta do senso comum, de um leigo, a brincadeira mais usual das pessoas agora é o chat GPT. Oi, pessoal. Eu sei que estou interrompendo seu vídeo, mas eu realmente queria falar diretamente com você. Se você valoriza conteúdo educativo como este, sei que juntos podemos fazer a diferença. Por favor, apoie-nos com um simples joinha, inscreva-se e compartilhe para que possamos continuar trazendo aprendizado significativo para todos. Obrigado por fazer parte desta comunidade de aprendizado. GPT. Você coloca ali um tema, uma certa embocadura que você quer dar ao tema, e na sua frente surge um texto. Esse texto não é uma criação? Embora baseado numa compilação? Não, na realidade ele é um grande plágio. Ele é um plágio que compila múltiplos textos que já existem, ou múltiplas ideias que já existem, ele mistura, né? E tem um outro drama muito grave do ChatGPT que poucas pessoas notaram. Quando você fazia uma busca no Google, né, que agora já é coisa de anciãos, né? Você fala com a molecada, não, mas eu fiz um Google, não, mas imagine, isso é do século passado. Mas quando você fazia uma busca pelo Google, você tinha múltiplas opções. Elas eram enviesadas, porque, né, o algoritmo fazia um ranqueamento dessas opções, ou faz o ranqueamento dessas opções de acordo com os interesses do Google de vender anúncios, né? Porque o Google é uma grande empresa de marketing e de propaganda, na realidade, né? Só que agora, quando você faz o que você acabou de falar no ChatGPT, você tem uma resposta. A resposta que ele quer te dar. E é essa resposta que está influenciando opiniões, jornalismo, universidades. As universidades americanas se reuniram há 2 semanas ou 3, os reitores das grandes universidades americanas, para criar mecanismos de defesa contra a trapaça dos alunos e até dos professores em gerar relatórios ou lição de casa feitas pelo ChatGPT. Quando eu vejo o ChatGPT, eu fico pensando como eu podia ter sido um bom aluno de química Não, se tivesse GPT na área, na época. Por outro lado, você seria um péssimo aluno de filosofia, né? Porque o ChatGPT, quando confrontado com perguntas existenciais, falha miseravelmente, porque ele nunca existiu. Ele nunca experimentou o que é ser um ser humano, né? Ou viver como um ser humano, com todos os prós e contras. Hoje em dia, mais contras, né? Mas, na realidade, todo esse papo, esses desenvolvimentos tecnológicos, tal, eles fazem parte de uma ideologia. É uma ideologia, né, de tentativa de substituição do trabalho humano e desvalorização do trabalho humano. É o que está por trás do Big Tech. Né? O Big Tech tem o sonho, a utopia de produzir lucros ilimitados com custo zero. Né? Você produz lucro ilimitado quando você não tem custo. Né? E o maior custo da produção, como todos nós sabemos, é o trabalho humano. Né? Por isso que eu reputo que existe uma nova visão do mundo que vai além do que o nosso querido Marx sugeriu, porque não são mais os meios de produção que importam. Os meios de produção ou já estão todos automatizados ou serão em breve. O que importa agora é esse embate da informação, do conhecimento e do real papel humano no mundo, porque ele está sendo ameaçado de vez, profundamente nesse momento. Agora, Nicoleles, em que pese essa possibilidade que você defende de que a inteligência artificial é um instrumento para eliminar o trabalho humano, quais as vantagens que o uso da inteligência artificial pode trazer às sociedades? Ou ela é pura e simplesmente uma ficção? Não. As ferramentas estatísticas e matemáticas que são usadas, né, que têm nomes grandiosos, né, eu uso há 40 anos, há 30 anos, ou há 10 anos, eu tenho trabalhos publicados. Aliás, eu tenho quase certeza que o nosso laboratório, nos anos 90, foi o primeiro a usar redes neurais artificiais para analisar os primeiros dados coletados de redes neurais reais, verdadeiras. Nós temos um trabalho muito citado onde a gente analisou os padrões de registros vindo do cérebro de ratinhos
com redes neurais artificiais. Então, as ferramentas estatísticas desenvolvidas, o famoso data mining, deep learning, machine learning, todas essas ferramentas, se você tirar o hype, tirar os nomes que não significam o que eles querem dizer, são extremamente úteis. Você pode extrair análises e resultados muito importantes em vários campos. Eu não vejo nenhum problema nesse aspecto. Pelo contrário, eu uso nas minhas pesquisas e todo mundo, em várias áreas hoje, da arquitetura, ciências humanas, todo mundo usa. A questão é o que está por trás da filosofia ou da ideologia em usar essas ferramentas como desculpa para desvalorizar o trabalho humano. São duas coisas diferentes, né? A matemática e a estatística, que é extremamente útil, e o que é a tentativa de extrapolação dessas ferramentas estatísticas para definir o comportamento e moldar o comportamento humano, tá? Essa é outra preocupação que eu tenho muito grande, porque nós não vamos ser substituídos, o cérebro humano não vai ser substituído por nenhum computador, jamais. Todavia, o uso contínuo da lógica digital está influenciando como o nosso cérebro funciona. E é isso, e o pessoal por trás disso sabe muito bem disso. Agora, Nicoleles, o problema está em eliminar, ou reduzir e eliminar o trabalho humano, ou na apropriação privada dos lucros decorrentes?